Eu decidi reproduzir um tutorial que eu vi, achei lá no Pinterest, de olho, feito no Procreate, e eu decidi reproduzir ele no Ibis Paint. Inclusive o tutorial tá bem pequenininho ali para eu ver as referências e usar também o conta-gotas para selecionar as cores. Eu comecei com o pincel de círculo e aí eu fiz toda essa parte. E se você... eu criei uma nova camada e vinculei. Você não sabe o que é vincular, você não sabe como ativar o pincel de círculo. Eu tenho um curso de Ibis Paint onde eu ensino vocês a dominar o Ibis Paint. Então você vai saber cada processo, passo a passo, cada função, para que serve, tudo em videoaula. Então é bem completo e além tem vários bônus, onde você ganha vários bônus de pincéis, né, personalizados que eu fiz, tutoriais de desenhos à parte e tem moldes também para vocês moldar rosto, que era um tipo de conteúdo que eu trazia bastante aqui para vocês e disponibilizei tudo lá para vocês. O link sempre vai estar aqui na descrição. E eu acho que é um processo bem importante essa de dominar a ferramenta, porque é assim que eu consigo pegar uma coisa que foi feita num outro aplicativo e aplicar ele no aplicativo do Ibis Paint. Aí eu fiz uma camada com o adicionar. E se você acha que estava toda perdida, era só diminuir a opacidade. Aí ele deu aquele tchan de brilho, né, um volume de um lado, e aí ficou muito bom. As sombras eu fui replicando conforme eu tinha aqui a minha referência, então tem mais sombra para esse lado e luz para esse. Aí eu venho com a parte da bolotinha do olho, e aí eu vou olhando ali a referência para ver aonde tá posicionado. Aí eu escolho um tom de azul base e pego o pincel circular, não é o redondo que eu usei o primeiro, é o segundo. E aí eu venho completando todo esse processo aqui que vocês estão vendo. Depois que eu fiz isso, eu crio uma nova camada e jogo novamente no adicionar. E agora eu vou acrescentar a bolotinha do olho. Eu decidi acrescentar já a bolotinha do olho, porque aí quando eu for acrescentar sombra atrás, eu já consigo ver na íntegra o resultado que tá ficando. Então eu diminuo esse pincel, venho com o tom preto e aí eu faço aqui a bolotinha. Uma coisa que é bom observar, né, que no tutorial a bolotinha do olho ela é mais esticada, porque esses detalhes fazem muita diferença no final das contas. Aqui eu confesso que eu estava bem confiante nesse tutorial aqui do olho. Olho é uma coisa que eu treino muito, inclusive vira e mexe eu trago vídeos de personalizando o olho com emojis, então eu tenho uma certa propriedade com o olho. Não é expert em olho, até porque eu sou autodidata, eu aprendo sozinha, nunca fiz um curso de desenho, então eu vou no Me Viration, assim, vamos virando nos trem. E aí eu vou aprendendo. Mas olho eu confesso que eu não treino na base. Aquela coisa, faz um tutorial aqui de olho. Eu já vou com aquela confiança, sabe? De tipo, olho, o que é? E aí foi aqui, assim que eu fiz aqui. Então na parte de cima da bolotinha, ele tinha um tom de azul mais escuro, eu esfumei o máximo que eu pude, tudo muito esfumado, só que eu não uso filtro, eu esfumo com um pincel de desfoque manualmente. Aí eu vim com uma nova camada em adicionar, e aí eu coloquei alguns tons dentro do azul claro e esfumei. Eu amo o efeito que dá o adicionar, só que ele estava ficando muito forte, aí eu diminuí a opacidade e deixei uns 52%. Fica forte, dá uma tonalidade de luz, mas não é aquela coisa estourada, igual ficou no começo ali na bolotinha, no olho em geral. Aí depois que eu faço isso, eu olhei e falei, falta veia. Então eu peguei o conta-gotas ali, peguei mais ou menos o tom de veia que tinha. Por motivos de erro meu, eu não pude usar a função de adicionar, de vincular, porque eu acabei errando a camada, então eu tive que fazer tudo manualmente, sem o apoio de ter vincular com a parte de baixo para não ultrapassar. Mas isso é mero detalhe, é só tomar cuidado. Depois disso eu fui fazendo várias veinhas. As veias, gente, elas não é contra C, contra V do tutorial, não precisa. O olho, ele precisa ter veia, mas não precisa ser idêntico. Aí eu vi que ali tinha mais ou menos duas tonalidades diferentes de veias, mas no meu olho que eu estava fazendo, eu decidi colocar essas veias do jeito que eu queria. Porque eu não achei que
traria uma alteração muito grande, sabe? Aí eu diminuía a opacidade para dar esse efeito. Ai, gente, que tutorial da hora. Que olho que ficou bom, sabe? Eu sempre acelero muito e vocês falam que acelerando muito vocês não conseguem ver muito o processo. Então eu diminuí menos. Aí vocês comentam aqui se vocês gostaram dessa diminuição pouca ou se vocês preferem o rapidão. Aí eu venho com uma sombra, para isso eu usei esse pincel, essa régua de circular e deixei mais esticado. Porque se vocês for ver, a sombra ali da minha referência é muito marcada. Tipo, não é uma sombra totalmente esfumada, sabe? É uma sombra, um círculo bem preciso. Então eu replico isso. Aí tinha esse borrão branco, gente, que dúvida. Eu fiquei, caramba, de onde que vem esse borrão branco? Aí eu fui lá, eu tentei apagar, eu tentei passar um pincel por cima, ó, tudo dando ruim, tá vendo? Eu tentei apagar de um jeito, ficar assim, não deu certo. Aí depois de muito tentar, eu descobri que lá em cima eu tinha usado adicionar, uma camada que era adicionar, e sem querer eu fiz um pinguinho ali, um borradinho. E não me dei conta. Mas para isso ser detectado, eu tive que ir lá e tirando a visibilidade de cada uma das camadas até achar. Não sei se isso é comum, mas acontece com muita frequência comigo. Infelizmente, porque gera ali uma tensãozinha até tudo dar certo, sabe? Porque eu fico caçando e falo, gente, não, pera, eu sou um pouco perfeccionista. Perfeccionismo não é uma qualidade, já deixo isso bem claro aqui pra vocês. Se você é perfeccionista ou perfeccionista homem, vocês entenderam, né? Mas se você é perfeccionista, tente driblar isso, sabe? Quanto mais cedo você conseguir driblar isso, melhor vai ser pra sua vida. Porque o perfeccionismo, ele não te leva a lugar nenhum. Ele faz com que você protele coisas que você precisa saber e fazer. Porque quanto mais cedo você faz uma coisa, né? Quando a gente é muito perfeccionista, a gente quer fazer tudo perfeitinho para não dar nada errado. Só que é através das coisas não dando certo que a gente descobre o que dá para fazer e o que não dá para fazer. E quando você é muito perfeccionista, e quem é perfeccionista sabe disso, você é uma tristeza. Cada projeto novo, cada coisa nova que você quer fazer na sua vida é um transtorno muito grande. Então, a dica de hoje aqui nesse canal é: não seja perfeccionista. Não é uma qualidade. Pessoas perfeccionistas têm muita dificuldade de sair da sua zona de conforto. Pessoas perfeccionistas protelam muito. Pessoa perfeccionista trava constantemente a cada novo projeto uma guerra dentro de si, porque nada é perfeito nesse mundo, a gente não é perfeito, nada é perfeito nesse mundo. Então, se a gente esperar uma coisa ser perfeita pra gente ir lá e fazer, ou postar, ou mostrar, ou exibir, a gente tá lascado, né não? Aí não use aí o meu conselho. Eu levei bastante tempo para detectar que boa parte dos meus problemas era meu perfeccionismo. E hoje em dia, detectando isso e sabendo disso, cara, eu tô aqui dando dica para vocês, de graça. Coisa que eu levei muito tempo para descobrir. Mas aí aqui eu venho na parte da parte de fazer uma sombra clara, né? Numa sombra escura, um reflexo ali meio opaco. E aí o processo é esse: eu vou usando o pincel aerógrafo, eu crio uma nova camada por cima, faço e deixo só a bordinha clara, porque não é aquele opaco que pega tudo, é só aquela bordinha. E aí eu fui fazendo testes, usando meu conhecimento com a ferramenta, né, do Ibis Paint para aplicar. Inclusive eu usei aqui o pincel aerógrafo para acrescentar algo que eu tinha apagado, que não era para ter apagado, que era um excesso. E aí, como eu vi que a pontinha aqui do opaco era bem mais forte, eu vim também com o pincel aerógrafo e fui fazendo essa marcação aí que vocês estão vendo. E que eu também tô vendo que eu fiz. Então, depois que eu faço tudo isso, eu venho com o pincel aerógrafo para fazer esse brilho no olho. Não tinha necessidade de ser o pincel aerógrafo. O pincel aerógrafo é um pincel que já tem no Ibis Paint. Só que ele é um pincel que você tem que passar muita camada. E aqui, ó, passou um caneta de feltro, foi lá e esfumou. Só isso. Aí eu fiquei lá um tempão fazendo brilho. Mas aí no outro aqui, quando eu fui reforçar, eu fui lá, peguei o caneta de feltro, depois só vim, ó, dando aqui desfoque, batidinha, e ficou desse jeito que vocês estão vendo. Depois
que eu fiz o tutorial, ele ficou desse jeito, eu venho acrescentando detalhes que antes eu não tinha colocado e que eu achava importante. Depois que eu tenho uma estrutura pronta. Não vai encher de detalhes na primeira, não. Foca na bolota grande, coloca uns detalhes, bolota pequena, coloca uns detalhes, núcleozinho do olho, coloca uns detalhes. Aí depois você vem, no caso eu fui esfumando a bolota parte azul, né, que tava pouco, tinha mais sombra azul, eu coloquei mais, que não tinha o meu. Aqui eu vi que a bolota grande do olho tava faltando tons mais escuros para dar mais sombra, deu uma esfumada, uma manchada ali, gente. Aí eu fui fazer isso aqui, manchei. Tá manchado, eu sei que tá manchado, pode comentar aqui, tá manchado. Aí eu fui colocando várias sombras e diminuindo a opacidade. Manchou, diminui a opacidade, porque aí não fica marcado, dá uma nuance ali, e aí eu fui acrescentando. Foi um desastre isso aqui, mas aí quando eu diminui a opacidade, o erro foi camuflado. Esse é o lado bom. Isso aí é bem importante falar aqui pra vocês, se vocês passar por isso. Aí depois eu fui acrescentando mais e desfocando. Peguei uma coisa lá em cima, uma camada acima de tudo. E aí eu vim manualmente, fazendo com o pincel aerógrafo a sombra que eu queria sem estar manchada. E aí eu venho com desfoque, desfocando pra um dedéu. E aí eu fui, coloquei acima de tudo, inclusive das iluminação que eu não tinha feito. Aí eu esfoquei mais, aí começou a ficar da forma. Porque o que não tava dando certo é que o que eu tava fazendo tava embaixo de muita coisa. Então não tava esfumando, não tava dando essa nuance de sombra. Porque a veia tava em cima, sabe? A sombra tava em cima, a opacidade tava em cima. Quando eu joguei na camada de cima de tudo, deu muito bom. Aí o que eu precisei é desfocar bastante. Depois eu vim com a borracha dando retoque final. E como vocês podem ver, esse aí foi o resultado final de reproduzindo, né, um tutorial feito no Procreate, no Ibis Paint. Espero muito que tenha ajudado vocês e vocês acompanhado aqui meu processo, que também é um processo de conhecimento. Lembrando, quer dominar o Ibis Paint? Tem o link do curso aqui na descrição. Se inscreva, que eu vou trazer muito tutorial. Eu descobri que eu salvo muito tutorial e não faço. Agora eu vou fazer. E até o próximo vídeo.